Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vejo com bons olhos, acho super justo e acho que até deveria ter mais estímulos, mais peças comemorativas, como acontece em outros países, Estados Unidos, Alemanha. O Brasil deveria ter mais esse material. É super bem-vindo a entrada de novos colecionadores que aconteceram na ocasião das moedas das Olimpíadas, Rio 2016. Acontece que não tem dezenas, nem centenas, nem milhares de pessoas que têm essas peças. É muito mais, é um número muito grande. Quantas vezes você que está assistindo aí abre um grupo por dia? Tenta contar. Se der o trabalho de pegar e falar, eu vou contar, só de raiva. Quantas vezes a gente vê anúncio de quanto vale essa moeda das Olimpíadas, essa moeda do Banco Central 50, Banco Central 40, Beija-Flor, essas peças comemorativas do real. Então, super bem-vindo quem entrou na numismática através dessas peças. Todo estímulo é bem-vindo, mas não fiquem só nisso. Progridam na numismática regredindo os períodos. Tá bom. Tem as moedas olímpicas? Começa a colecionar a família do real. Terminou a família do real? Vai para os cruzeiros reais. Terminou o cruzeiros reais? Vai para o cruzeiro. Terminou o cruzeiro? Vai para o cruzado novo. Né? Depois para o cruzeiro de novo, depois para o cruzado, enfim, até chegar nos réis. Conheça a numismática brasileira, é incrível. Não é a numismática brasileira não se limita em anomalia, não se limita em plano real, em moeda das Olimpíadas. Muitos entraram, e muitos ainda acham que tem uma grande fortuna naquelas moedas circuladas das Olimpíadas. Moeda que a gente vê que tem oxidação, moeda em MBC, moeda que você vai no bar do Chico e ele tem uma caixa. Então, saiam da zona de conforto, procurem informação, aumentem a coleção, não fiquem só nessa vertente. Numismática, gente, é como vários braços de rios que vão desembocar tudo no oceano. Lá na frente, vocês vão estar colecionando vários tipos de materiais, metais, períodos. Você não precisa ter uma de cada ano. Tente pegar pelo menos uma de cada período e tente achar graça numa peça de prata, numa peça de bronze, numa peça comemorativa ou de uma circulação normal em flor de cunho. Abra o leque, abre o leque que vai vir muito mais informações para vocês. É um desserviço o que muitos perdão, muitos canais têm feito no YouTube. É canal para gerar like, é canal que não está se importando nada com a ciência, com a numismática. Eles querem like, querem monetizar o canal. Isso é o de menos. Quem procura monetizar canal não está preocupado com a numismática. Então, pensem nisso. Existe muito mais do que moedas olímpicas. Tá aí uma chuva de gente querendo vender agora, porque também pegaram do comércio, sabem que está valendo 2, 3, 4, dependendo se está com brilho legal de cunho, sei lá. Então, tem muito mais coisa. O que acontece, gente? Antigamente as informações eram muito mais difíceis de ser conseguidas. Você tinha que estar ali, ser associado à SNB, você tinha que ter um grupo de amigos muito estudiosos para chegar no resultado. E pesquisa livro, e vai em biblioteca, e procura jornais daquela época para achar o edital que pediu para lançar aquela quantidade de moeda daquele período, naquele ano, naquele material. Hoje em dia está tudo na internet. Só que as pessoas não se dão ao trabalho de assistir o vídeo todo. Tá na moda, gente. Raciocinem. Tá na moda os vídeos curtos, esses shots, até os canais do YouTube tá muito como podcast com cortes. Então é aquilo.
A garotada tem preguiça de estudar, tem preguiça de buscar boas informações. Escuta o que um papagaio de pirata falou lá na frente e leva como se aquilo fosse uma verdade. Estudem, gente, procurem boas informações. A gente tem catálogo, a gente tem artigos, a gente tem livros, a gente tem um material riquíssimo. Basta saber onde procurar. Com esses vídeos curtos, de 1 minuto, o cara joga lá. Essa moeda que está na sua carteira pode valer 7.000. Você sabia disso? Que qualquer pessoa, qualquer garotada, e aonde que eles ainda postam, gente? Olha que lindo, no TikTok. Que o TikTok comunga com os jovens, comunga com a molecada. Então, uma porcaria que eles escutam pela metade, isso quando a pessoa se dá o trabalho de fazer o vídeo correto. Porque tem alguns que fazem sim, tem um pessoal bacana, só tem que conhecer quem é esse pessoal. Agora, o cara joga lá um vídeo de 40 segundos, mostrando meia dúzia de moeda, dizendo que pode valer tanto, vai todo mundo chover de like ou de dislike, mas aí ele já monetizou, já ganhou a grana dele. Ele está obrando para a numismática, para não falar outra coisa. Então, busquem informações. O caso da bifacial, que está acontecendo aí, e a gente tem acompanhado. Existe 3 opções aí. A primeira opção é as pessoas aceitarem, principalmente aqueles que têm uma peça dessa, que realmente não saiu de dentro da Casa da Moeda, que todo aquele relatório que a Casa da Moeda divulgou é fidedigno com todos os processos de cunhagem lá dentro, e que é uma moeda criada extremamente bem feita. Não há o que negar. Pessoas grandes avaliaram isso. Graduadoras avaliaram isso. Não foi o Chico numismático, perdão se existia algum Chico numismático, mas são empresas, são pessoas físicas com know-how que às vezes a gente pode ficar aqui mais 20 anos, a gente não vai saber metade. Não que eles não cometam erro, gente. Existe. Só que o assunto é atual. O assunto está pipocando. Então, uma das opções é aceitar simplesmente todas as coisas oficiais, né? Só que nessa de aceitar as coisas oficiais, também existe uma peça graduada e uma peça assinada por pessoas grandes. E aí? Vai acreditar no quê? O que a gente não pode é ficar nisso. É falsa porque quem acha que tem uma boa resposta para isso, mas não é no achismo, não é no dados técnicos, avaliações, itens precisos ali. Olha, isso pode acontecer por causa disto, disto, disto. Isso não pode acontecer por causa disso, disso e disso. Isso é numismática, é debate. Ninguém está aqui para brigar. Ninguém está aqui para valorizar ou desvalorizar a peça de ninguém. É o assunto do momento. Todo mundo quer a resposta disso. Não vai ficar só nisso. Vai ser um dos assuntos que mais vai gerar desdobramentos na história da numismática brasileira atual. Isso não resta dúvida. Qual é a outra opção que a pessoa tem? Quem tiver essa peça, mandar novamente para uma segunda ou para uma terceira certificadora e graduadora. Vamos escutar mais opiniões, principalmente agora que ainda está no calor. Uma coisa é esperar 4 anos, que qualquer certificadora vai ter o resultado já daquela peça, eles já vão olhar com outros olhos. Quem avaliou pela primeira vez nunca tinha tido contato com uma peça dessa, não havia registros. Todos os testes batem. E a terceira opinião? A terceira sugestão, o terceiro possibilidade de ser feito é alguém ter que bancar o Jordano Bruno, é imolar o cordeiro. Uma vez que grande parte dos testes já foram feitos, e ali é visto mais ou menos, pelo menos, 35, 40 itens para estar aquela graduação lá.
Então, o que resta agora é o teste final, que geralmente inutiliza a moeda. Essa bifacial bimetálica, ela pode voltar dessa análise mais criteriosa em 4 pedaços, sendo que ela é anel e núcleo, já são 2. Ela pode e provavelmente volte em 4 pedaços. De quanto que a gente está falando uma peça dessa? Sem graduação, 5, 6 mil reais. Quem vai topar? Quem tem uma peça dessa e vai topar entregar ela e molar ela para a gente ter uma opinião numismática séria? E ainda não é garantido 100%. Existe a possibilidade de ser esses discos lisos que está correndo por aí, alguns originais também, que foi usado. Então é um disco que vai bater tudo nele: diâmetro, material, núcleo. Então é 70% que pode vir uma resposta esclarecedora. O que a gente não pode é ficar da maneira que tá. A gente vai ter que aguardar aparecer mais 2, 3, 4 peças, né? E esse valor de 5, 6 é um valor médio que a gente tem visto, porque na verdade é uma peça que não existe 30. Mesmo somando aí a de 25, as outras também, a do Beija-Flor, não é uma peça que passa de 30 unidades. Então, numismaticamente, ela é rara. Uma peça rara não obedece catálogo algum. É o valor da negociação. Uma vez graduada, ela pode dobrar o seu valor conforme os casos. Uma vez certificada por alguém, ela vai ter um valor. E mais uma opção que existe é sentar, para quem tem a peça, sentar, esperar que possa aparecer mais peças, ou deixar 15, 20 anos passar. Você vai ter uma peça que poucas pessoas têm, você vai ter uma peça, no mínimo, falsa de época, né? Você vai ter uma peça bem valorizada, mesmo sendo falsa de época. Você vai ter um relatório dizendo que ela é verdadeira, né? Uma avaliação internacional da NGC. Vai ter algumas aí assinada por grandes nomes que atestam que é verdadeira. Então, vejam, agora nem só pela parte numismática da coisa. Veja pelo valor histórico do item que essas pessoas têm. Nem tanto quem tem a peça ali não mandou nem avaliar, graduar, certificar, né? Quem tem aquelas ali, de repente, vai ter que ter a grandeza de ofertar ela para um teste final. E aí é um teste barra pesada, produto químico que vai alterar coloração, cortes, banhos que vai alterar a composição dela, né? Alguns dos testes aí tem que alterar a composição química para dar um reagente que vai apontar determinada coisa que se busca. Então, quem vai ter a grandeza de fazer isso? Eu, se fosse, no meu caso, se eu tivesse uma peça dessa, sinceramente, sendo essa peça bifacial, eu acredito que eu passaria. Até porque talvez o meu nome fique aí eternamente aí na numismática, de saber que aquela pessoa, né, teve a grandeza de passar aquela peça para ser sacrificada, para se tirar uma dúvida, sendo que é 70% só de chance, né, do resultado ser satisfatório. De repente, existe os 30% ainda. Isso é fato. Então, agora, eu não tenho nenhuma peça avaliada em 5, 6 mil. Eu teria que pegar umas 4, 5 peças da minha coleção de alto valor e mandar para sacrificar. Teria que pegar, sei lá, 4 patacões e mais, dependendo, né? Teria que pegar alguns patacões e
e mandar. Eu gosto muito de um do Chile, né? O Recunho sobre uma moeda do Chile. E, então eu tomo ela como base. Eu teria que passar ela para ser sacrificada. Aí eu teria coragem? Eu acho que não. Aí eu teria a grandeza numismática de fazer isso? De início, eu acho que não. Então eu entendo quem tem a peça e não vai querer se propor a isso. Ela tem, pelo menos até agora, gente, o benefício da dúvida, de ser uma peça que de alguma maneira que ainda não dá para ser explicado exatamente, ela saiu de lá de dentro da Casa da Moeda. Então é difícil a situação. Por hora esperar, por hora aguardar, que é bem provável que apareçam mais peças assim. Uma hora ou outra, alguém vai passar ela por uma bateria de testes que vai diminuir, né, relativamente e substancialmente a chance de um erro. Então, pelo menos numa proporção, eles vão pegar algum detalhe que vão falar: olha, sem dúvida, isso aqui é Casa da Moeda. Ou então, sem dúvida, isso aqui não acontece dentro da Casa da Moeda. Quando? Não sabemos. O que eu acho que é mais importante é entender a numismática como ciência. Às vezes, grandes cientistas já foram tidos como loucos, já sofreram, já até morreram em nome de uma verdade. E aí? Até onde a pessoa vai com a sua verdade? Não estou condenando a peça e não estou aprovando. É uma coisa que eu quero que vocês pensem um pouco. Até a próxima.